Olá, olá, hoje é quinta-feira, às 18 horas, e a gente está aqui na Rádio Unimontes com mais um Empreendedor em Ação, esse programa que traz para você cases de sucesso para transformar negócios. A gente traz estratégias inteligentes, a gente traz mini mentorias, mini consultorias. Hoje a gente vai trazer, assessoria jurídica. A gente é muito chique. E para você que acompanha o Empreendedor em Ação, já sabe, né, que a gente tem esse conteúdo para transformar realmente a sua forma de fazer negócio e impulsionar os seus projetos. Olha só, segue a gente lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Lá você fica sabendo dos nossos programas, acompanha o cronograma, conhece os nossos bastidores, nossos entrevistados e não fica de fora. Só clicar no sininho para você ficar recebendo as notificações. Empreendedor em Ação no YouTube é o nosso canal, então não deixe de se inscrever lá na nossa página, ok? Me segue também no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa, porque lá, além de você ter dicas acerca de questões do empreendedorismo, você fica sabendo de vários movimentos, eventos, você fica sabendo também do nosso cronograma aqui da rádio. E antes de começar, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, aos apoios culturais da Rádio Unimontes, o Cicobi Creginó, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Gráfica Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor, né, que assim colaborou para que esse programa existisse aqui na Rádio Universitária. E hoje a gente vai falar sobre legislação trabalhista. Empreender no Brasil, a gente sabe que é uma montanha-russa. Para não falar é difícil, vamos falar é desafiador. Para não falar é problemático, vamos falar é desafiador. E a gente sabe que não é nada romântico. Mas, gente, ignorar a legislação trabalhista pode transformar o sonho num pesadelo jurídico. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui no programa. A gente está recebendo aqui o José Dutra Dias Filho. A gente vai direto ao ponto hoje com ele, porque ele é um advogado especializado em direito do trabalho, tem mais de uma década atuando aí em casos que envolvem empresários, gestores e trabalhadores. Então você que é empreendedor, aspirante a empreendedorismo, você que é inclusive intraempreendedor, aquele colaborador que atua dentro das empresas, fique atento à nossa programação de hoje, porque hoje a gente está com um tema importantíssimo e vai te abrir os olhos para muitas coisas. Eu estou já muito interessada. Já trouxe minha agenda, viu, José, para anotar todas as suas dicas. Mas eu quero agradecer a você por ter aceitado nosso convite, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Ariane. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, até porque estudei aqui, né? Já fazia um tempo que eu tinha vindo aqui à Unimontes. E para mim é uma grande satisfação levar informações importantes sobre o direito do trabalho, preparar aí os empresários sobre a melhor forma de lidar diariamente com os seus funcionários, o que deve ser feito para evitar problemas na justiça e para garantir também os direitos ali dos trabalhadores. Ô José, aqui a gente é muito curioso, né? Você já falou, você já é filho da casa, formou na Unimontes, e sua atuação ela é focada no direito do trabalho. Mas por que você decidiu focar nessa área? O que te chamou a atenção no direito do trabalho? Ariane, para mim o direito do trabalho eu gosto muito porque ele é um dos ramos do direito, um dos mais dinâmicos. O direito do trabalho é muito dinâmico e exige da nossa parte um conhecimento não apenas da legislação trabalhista, mas conhecimento por exemplo, do direito previdenciário, os benefícios ali garantidos no INSS, do direito civil, um pouco até do direito penal. Então, esse caráter dinâmico do direito, do trabalho, principalmente ali nas audiências, é muito dinâmico também, que me chamou mais a atenção. Muito bom. E assim, a gente vê que as empresas, né, elas negligenciam muito a área trabalhista. Principalmente, eu não vou nem falar que são só as pessoas que estão iniciando, porque eu acho que não são só as pessoas que estão iniciando. Eu vejo, às vezes, empreendedor que está há 10, 15 anos no mercado, às vezes já até respondeu vários processos trabalhistas, e continua sem entender muito como que utiliza as informações, ou assim, não tem uma assessoria jurídica. Eu falo por mim, assim, a gente tem 18 anos de mercado, né? Eu e meu marido sócio, e nós, desde o início, a gente buscou uma assessoria jurídica, assim mesmo, sem ter aquela condição para pagar, né? Uma assessoria jurídica, mas assim, sempre tem uma pessoa próxima para a gente fazer consultas e tudo. E a gente tem 18 anos de mercado, então nesses 18 anos, a gente já assumiu um processo trabalhista, né? Que foi assim, de uma moça que entrou na loja, ficou na loja 15 dias, e não deu certo,
né? Então, quando a gente foi agradecer pelo serviço prestado, ela falou que estava grávida, que a gente não podia mandar embora. E a gente não tinha condição nenhuma de ficar com ela, porque em 15 dias ela não trabalhou, ela ficava o tempo inteiro no telefone, ela ia pro banheiro, ficava 30, 40, chegou um dia que a gente contou 40 minutos e tudo. Então, assim, foi muito complexo. Então, nós assumimos, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Ela falou, não, vocês não podem mandar, mas olha, a gente, em 15 dias você não engravidou. Então, quer dizer, você já entrou para prestar o trabalho grávida. Pode ficar à vontade e pode acionar a Justiça do Trabalho, porque para nós, nesse caso, é um caso em que a gente precisa até que aconteça para a gente resolver a nossa situação, porque eu não posso ficar com o trabalhador assim dentro do negócio, né? Que a gente tem que ser muito racional, sim, né, José? Dentro dos negócios. Então, assim, queria que você falasse da sua experiência desses 10 anos. O que acontece quando o empreendedor negligencia essa área trabalhista? Assim, dá para quebrar por falta de assessoria? Ariane, a gente pode fazer até um paralelo quando a pessoa tem um problema de saúde e vai, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga. Uma hora essa conta vai chegar. E muitas vezes são questões fáceis, questões simples do dia a dia para serem resolvidas. E eu não digo isso não apenas em relação a um empresário, mas vamos numa relação que a gente pode dizer que é uma relação até mais simples. Quando uma pessoa contrata uma empregada doméstica, e aí, por exemplo, existe aquela confusão, é diarista ou é doméstica? Então, é importante que essa assessoria jurídica, talvez no início ali para o empreendedor pode ficar mais caro ele contratar uma assessoria jurídica por um período de tempo integral, por exemplo, e não, no início ali não há necessidade, mas ele precisa dessa assessoria para questões simples ou para questões mais complexas, porque essa conta ela pode chegar lá na frente, ela pode chegar muito caro. Eu vou te dar um exemplo básico. Anotação de folha de ponto. A nossa legislação ela exige que o empresário ele só é obrigado a exigir a anotação da folha de ponto a partir de 20 funcionários. Mas é interessante que o empregador, se ele tiver apenas um trabalhador, ele peça para fazer a anotação. Isso é mais seguro para ele. Mas veja que é uma informação tão simples, que pode fazer uma diferença num processo, uma diferença entre ganhar e perder, entre pagar um valor alto ou não pagar nada, e que ele pode não ter essa informação porque ele não contratou uma assessoria jurídica para ir no seu local de trabalho, para visitar o seu local de trabalho, para conhecer o dia a dia, para passar orientações. Então isso é uma questão, digamos, básica para o empreendedor. E assim, você já lidou com muitos processos em que o passivo trabalhista ele foi tão grande que a empresa não aguentou? Isso infelizmente é bastante comum. Eu não vou te dizer que tenha sido a única causa, que envolve outras questões, por exemplo, tributárias. Mas existem algumas empresas que vão criando, vão desrespeitando algum direito, e quando vai um primeiro trabalhador e deu certo, aí vem uma chuva de ações trabalhistas. E aí, quando a empresa é intimada para pagar, muitas vezes ela é intimada para pagar várias ações. E ela não tem um caixa para suportar aquilo. E aquela dívida ela vai virando uma bola de neve e começa a penhorar, por exemplo, máquinas daquela empresa, máquinas que são usadas ali na produção. E aí ela já não tem condição mais de continuar no mercado. E muitas delas, inclusive, entram em recuperação judicial. É uma saída para as empresas, mas é um caminho que pode ser evitado. É um problema que ele já, como diz o ditado, o que começa errado termina errado. A empresa ela já pode ter não pagar uma determinada verba, aquilo vai dar um problema lá na frente, e às vezes gera um problema com um número grande de funcionários, que pode sim levar até o fechamento da empresa. Porque assim, tem os impostos, né? Por exemplo, exatamente, né, José? Que são obrigatórios, que a gente precisa pagar. Você vai fazer uma rescisão, por exemplo, como é que você faz? Se o seu imposto não tiver depositado corretamente, daí já começa o problema, né?
E assim, é algo que a gente tem que... Entra como... Até provavelmente você vai falar sobre isso pra gente mais na frente aqui na entrevista, mas dentro de um dos pilares, né, de prevenção, para você não gerar um problema no seu negócio. Nem para você correr o risco de desorganizar seu fluxo de caixa, porque você vai ter que pagar uma multa, né, porque você atrasou um FGTS, atrasou um imposto relativo aí ao colaborador, a própria questão do sindicato, por exemplo, que a gente que é do varejo, né, tem que pagar o sindicato, assim, que é uma despesa, né, pro empreendedor. Quando a gente fala de micro, por exemplo, é uma despesa complexa e a gente precisa entender esses benefícios até pro próprio colaborador também poder se beneficiar, né, do sindicato. Enfim, são N coisinhas que a gente observa que às vezes as pessoas começam um empreendimento e elas não têm muita noção daquilo. E aí elas contratam um contador, e esse contador geralmente ele vai fazer o básico, que vai ser uma declaração de imposto, ele vai fazer ali para ela a folha de pagamento, né? E ela vai seguindo na toada. Então, assim, muita gente acha que a assessoria jurídica é só para empresa grande. Mas a gente já até conversou sobre isso, né? Você falou sobre isso para mim nos bastidores. Você defende que ela deveria começar desde o primeiro CNPJ. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por quê? Assim, qual que é o erro mais comum de quem está começando a empreender? Ariane, você falou, só voltando aqui na sua fala, acerca de contratação de um escritório de contabilidade. Isso também é muito importante, mas cada um no seu quadrado, né? Uhum. Informações jurídicas, uma assessoria jurídica, é interessante que ela seja feita por um advogado especializado na questão trabalhista, um advogado trabalhista, e não por um escritório de contabilidade. Em relação, você relatou também sobre, às vezes, a empresa atrasa no pagamento das verbas rescisórias. E isso acaba gerando um problema grande, porque quando o trabalhador ele vai na justiça, a CLT ela prevê 2 multas pelo atraso na rescisão. E uma dessas multas, ela é inclusive num valor bastante considerável. Ela é no valor de 50% das verbas rescisórias. Então, se a verba rescisória do trabalhador foram 10 mil reais, vai ser 5 mil reais só de multa. É uma quantia bastante considerável. Então, essa organização, ela é muito importante. Já em relação a essa necessidade de contratação ou de ter uma assessoria jurídica desde o início, ela é importante para evitar que o empreendedor ele venha, por exemplo, a quebrar logo no início das suas atividades. Por exemplo, é muito comum a contratação de pessoas sem seu devido registro na carteira de trabalho, ou sendo ela um autônomo, sem a elaboração de um contrato de trabalho escrito, um contrato de prestação de serviço escrito e bem elaborado, para evitar um problema no futuro. Porque essas ações de reconhecimento de vínculo na justiça são, sem dúvida, se não tiver em primeiro lugar, vai estar ali entre as principais ações. Exatamente. Vai estar nos top 5. Isso. E traz uma consequência financeira bastante pesada no caixa da empresa. Então, esse é um dos elementos. Se é empregado, é importante anotar a carteira de trabalho. Se for um prestador de serviço, firmar um contrato de prestação de serviço bem elaborado para evitar depois uma surpresa ali na justiça. Não, e isso é tão sério, porque, por exemplo, assim, nos nossos negócios, eu sou bem preventiva, assim, beira até a neurose, porque a gente tenta fazer o que a gente pode para evitar esse tipo de constrangimento, mesmo porque eu quero ser uma empresa em que eu quero que as pessoas tenham o desejo de trabalhar comigo. Agora, você pensa eu sendo uma empresa que vive respondendo processo trabalhista, quem vai querer trabalhar no meu negócio, né? Eu sou pequena, então eu preciso ter essa preocupação. E aí são tantos detalhes, e eu estou falando isso justamente porque a gente teve essa preocupação com o contrato de trabalho. Então, por exemplo, nós colocamos lá uma declaração que o colaborador ele tem até 3 dias para entregar o atestado. Em caso de ter alguma coisa assim, alguma doença, algum acidente, alguma coisa, porque já aconteceu do colaborador sumir. Então, por exemplo, uma vez aconteceu isso com a gente. E aí a gente tinha assessoria e eu vou contar o que a gente fez. A colaboradora falou que ela tinha que fazer uma viagem para fazer um exame, não sei o que. Então eu falei, não, tudo bem, pode fazer a viagem, só precisa que você traga um atestado para poder a gente
confirmar isso, né? Na prática. Mandar para contabilidade e tal. Então, 15 dias, cadê a pessoa? Sumiu. Aí na época era Orkut, lembra Orkut? Sim, lembro sim. Pois é, aí abre o Orkut, tá lá a pessoa, aproveitando as praias do litoral do Rio de Janeiro. E, gente, o que eu faço numa hora dessa, né? E aí eu falei, gente, mas tem a declaração. Aí o advogado falou, mas isso aí é complexo, né? Assim, você pode, é um texto, tá aí na elaboração do contrato, mas vamos nos resguardar. E aí eu fui parar no Ministério do Trabalho, para eu protocolar esse caso no Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho me dar a indicação, a orientação do que eu tinha que fazer. Né? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque minha preocupação era, mesmo com o advogado colaborando ali, dando assessoria, a gente sabendo o que a gente tinha que fazer e fazendo, era ela entrar com um processo depois contra mim por qualquer atitude que eu viesse a tomar. Eu lembro que eu fui no Ministério do Trabalho e a assistente nem tinha um pra mim, não me atendeu. Falei, volto mais tarde. Voltei mais tarde, nada. No segundo dia, eu já voltei com uma carta, com um protocolo, escrito um texto, assim, falando assim, que eu estava indo ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho estava negligenciando o atendimento à minha pessoa, e que se por acaso aquele funcionário entrasse com um processo contra mim, que eu incluía o Ministério do Trabalho, porque ele estava negligenciando o atendimento. Aí o pessoal do Ministério do Trabalho foi e me atendeu. Eu sou brava, gente, vocês estão achando que sou boazinha? Ou não. O Ministério do Trabalho foi e me atendeu, me orientou o que eu tinha que fazer. Então eu tive que mandar uma correspondência pro local, com a R, né, pro local do endereço dessa pessoa, né, por isso que a gente não pode sair contratando de qualquer jeito, tem gente que vai, chama a pessoa para trabalhar, a pessoa trabalha lá 30 dias, 60 dias, não contratou, não assinou carteira, nada, não sabe nem onde é que a pessoa mora, nem de onde a pessoa vem. Enfim, mandei a correspondência, a pessoa assinou com a R e tal, e esse caso, por exemplo, a gente, a rescisão, tudo, a gente foi protocolando tudo no Ministério do Trabalho. E eu ouço muito empreendedor falando assim, que eu tenho um trabalhador aqui, que ele trabalha comigo há 8 anos, eu já não tá funcionando mais, mas eu não tenho condição de mandar essa pessoa embora. E dá, inclusive, para fazer isso em conjunto com o Ministério do Trabalho, no sentido assim, olha, eu quero dispensar, mas eu posso, por exemplo, pagar esse acerto de certa maneira. A gente tem essas brechas, essas possibilidades para aliviar um pouco as dores de cabeça também do empreendedor, não tem, José? Exatamente. Por isso que é importante a assessoria, né? Inclusive, hoje a gente já tem, a partir da reforma trabalhista de 2017, uma rescisão de comum acordo. Quando a empresa ela faz um acordo com o trabalhador também já não tem interesse de continuar, e eles fazem um acordo para encerramento do contrato de trabalho. Isso vai influenciar diretamente no valor do acerto. Atende a empresa e atende o trabalhador, se os dois já tiverem interesse no encerramento do vínculo, e acaba que impacta na rescisão, a exemplo da multa de 40%, que ela vai pela metade, ela vai 20%. Então, se o contrato for longo e o FGTS tiver uma quantia considerável, isso já vai aliviar um pouco para as empresas. Agora, em relação a acordos na Justiça do Trabalho, hoje a gente já tem resolução que você já pode, e há previsão também na lei nesse sentido, que você já pode levar apenas o acordo para o juiz homologar. É muito comum o trabalhador entrar com a ação trabalhista, e na primeira audiência ou na segunda audiência ser realizado ali um acordo. Mas já é possível as partes nem levar para o juiz um conflito a ser resolvido, mas já levar um acordo apenas para ser homologado. E isso, Ariane, tem sido muito prestigiado pela justiça. Então, o trabalhador ele pode conversar ali com a empresa, firmar um acordo, firmar não apenas em relação ao valor, mas em relação também à forma de pagamento, e levar esse acordo apenas para ser homologado pelo juiz. O juiz vai verificar a regularidade desse acordo e ele, batendo o martelo ali, homologando, vai ter uma segurança para as duas partes. Uma segurança para o trabalhador, que ele fez um acordo e aquele acordo tem que ser cumprido, e uma segurança para a empresa, que ela, pagando aquele valor, ela vai estar ela pode estar desvinculada de outras obrigações. Isso é o que a gente chama de conciliação? A gente vê as câmaras de conciliação, que já existem, né? Várias câmaras de conciliação. Sim, inclusive aqui em Montes Claros foi criado, implantado um órgão, o Sejusc, que ele é específico para isso. Então, os processos em que o juiz, por exemplo, ele vê uma possibilidade
de acordo, esse pode ser um critério adotado. Essa empresa que ela já faz acordo em vários casos, tem esse aqui, eu vou encaminhar esse também, mas ele pode utilizar outros critérios. Por exemplo, um processo mais sensível pode ser enviado para lá. E esses conciliadores, eles têm técnicas de conciliação, né? Para levarem as partes para elas mesmas, assessoradas, claro, ali pelos seus advogados, para elas mesmas construírem uma solução para aquele caso, para não precisar de um terceiro que está fora da relação, no caso o juiz, ele impor ali a sua decisão. Então isso é muito bom e tem sido muito prestigiado na Justiça do Trabalho, a ponto de outras justiças até copiarem, o que ocorre hoje com a Justiça Comum, que está crescendo a partir da elaboração do novo CPC. Ganhou força essa ideia de conciliação, mas isso vem muito da Justiça do Trabalho. E se for pensar, reduz muito tempo de processo, não é, José? Exatamente, sim, tem esse aspecto positivo também. Até porque, Ariane, nenhum processo, quando o juiz decide, ele impõe a sua decisão, alguém vai ficar insatisfeito. Alguém vai ficar insatisfeito com aquela decisão. Já num acordo, como ele é construído pelas duas partes, facilita mais das duas partes ficarem satisfeitas. E a relação também não fica tão desgastada, né? O advogado é quase um terapeuta, né? Sim, vem sim. cá, vem você, baixa a bolinha, calma, respira, agora vamos conversar. Exatamente. E vamos chegar no acordo. Exatamente. O advogado, ele tem uma responsabilidade muito grande, até porque se o seu cliente, seja o trabalhador, seja o empregador, procurou, é porque existe ali também uma relação de confiança, né? Então, ele precisa transmitir em audiência para o seu cliente essa confiança, essa segurança e junto com ele, no caso de um acordo, construir uma proposta e aceitar ou rejeitar uma proposta feita pela outra parte. Assessoria jurídica, gente, é muito importante pra gente que é empreendedor. Assim. Exatamente. É como se a gente tirasse uma coisa assim da cabeça, tá lá, 3 milhões de problemas no caldeirãozinho da cabeça. Aí você tira uma coisinha, né, e coloca ali no outro caldeirãozinho que é o advogado. E deixa lá, depois ele já traz o caldo pronto, né, pra gente poder trabalhar. Mas você falou da reforma trabalhista e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, porque a gente teve várias mudanças. Então, assim, o que mudou de verdade, assim, na prática? Você já falou aí da questão do contrato, né, que é algo muito interessante. A gente precisa ficar mais atento com isso. Mas, principalmente, o que você entende nessa sua jornada que é ainda mal interpretado pelos empresários? A reforma trabalhista, ela foi uma alteração bastante ampla na legislação, Ariane. E na prática, o que a gente percebeu, nas ações ajuizadas, até a diminuição, por exemplo, do valor da causa. Os advogados deram uma freada em relação a essa questão, porque passou a ter consequências processuais quando o funcionário, por exemplo, perdesse o processo e com um valor de causa muito grande no processo. Então, digamos que as ações trabalhistas de 2017 para cá, elas estão mais racionais. Agora, o que é importante de todo modo, e isso é importante tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que o que ganha processo de uma dessas partes é prova. A gente tem aquele ditado, mate a cobra e mostre o pau. Mas no direito esse ditado ele é um pouco diferente. Mata a cobra e mostra a cobra morta. Nossa, esse ditado, ele como é que fala? Ele é sombrio. Não é? Mas e aí? Por isso que é necessário, numa relação de trabalho, aquelas parcelas que foram pagas, deixar isso documentado. A gente vê empresas, por exemplo, que não pede o trabalhador nem para assinar o contra-cheque. Não assinam o cartão de ponto. E veja que isso é bem básico. Entrega equipamento de proteção, mas não pede para assinar a lista. Protocolo, Exatamente. Né? Então, isso pode gerar um problema grande lá na frente. E a reforma trabalhista, ela teve uma alteração, mas aqueles direitos mais básicos,
adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, o direito ao registro na carteira de trabalho, esses direitos ainda são mantidos. E uma outra coisa muito importante que o empresariado deve ficar atento é em relação a benefícios previstos em negociações de sindicatos, seja uma convenção coletiva, seja um acordo coletivo de trabalho. Quando é um acordo é mais tranquilo, porque foi firmado diretamente com a empresa, ela tem ciência. Agora, quando é uma convenção coletiva, ela ter conhecimento do que foi negociado e até possibilidade de participação nas negociações, né? Na época própria de realização dessas convenções coletivas, porque isso também pode gerar um passivo. Por exemplo, a convenção coletiva prevê uma entrega de uma cesta básica, de um ticket de alimentação, de uma contratação de um plano de saúde ou de um adicional de hora extra superior ao adicional legal. Se ela não pratica aquilo e o trabalhador ele vem cobrar isso na justiça, Ariane, é até relativamente tranquilo ele conseguir isso, porque ele basta apresentar o documento, tá? Que é a convenção coletiva, eu tenho esse direito, a empresa não cumpriu. Realmente, né? Gente, vou falar com vocês, lá na loja a gente tem o contrato, ele é um calhamar. Assim, tem declaração de proteção de lei de dados, que eu quero até mais à frente falar. Tem declaração, por exemplo, que o colaborador sabe que ele está sendo filmado, porque, né, se acontece alguma coisa, a gente tem uma imagem, assim, tem muita coisa, porque a gente foi aprendendo com o passar do tempo, que as relações, elas têm que ser profissionais. Esse negócio, vem cá, vocês são minha família, eu quero ver empreendedor dividindo lucro e herança e com... Não, lucro até que vai, mas herança eu quero ver dividindo com o trabalhador. Então a gente tem que ser muito profissional e para o trabalhador também é um resguardo que o empreendedor seja profissional, né, José? Mas olha, nós chegamos no final do nosso primeiro bloco, foi rápido, que tem muita pergunta para te fazer. No próximo eu vou tentar não ficar contando muitas minhas coisas. Mas pra gente falar mais, para você dar mais dicas, porque tá valiosa essa programação, viu, gente? Essa programação de hoje está valiosa. Olha só, entra lá no Empreendedor em Ação no YouTube, já se inscreve, porque se você perder alguma coisinha aqui do início, você vai conseguir se inteirar no podcast completo, que fica disponível na hora que a gente termina o programa aqui na Rádio Universitária, tá bom? Eu quero agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Gráfica Empremix, da Trajeto Móveis, da Novais Empreendimentos e do Cicobi Creginó, e também da nossa querida Fadenó pelo apoio aqui ao nosso programa. E a gente está sempre preocupado em trazer conteúdos que possam transformar a sua forma de fazer negócio e impulsionar os seus projetos. Fique agora com a boa música do nosso querido Paulo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais direito trabalhista, legislação trabalhista, para você que é empreendedor, para não transformar seu sonho num pesadelo jurídico. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis, office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy,
Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Estamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. E nessa quinta-feira, voltando aqui com o Empreendedor em Ação na Rádio Universitária, toda quinta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro às 18 horas aqui na Rádio Universitária e logo depois que a gente termina o programa, ele fica disponível no nosso canal. Então, se você não se inscreveu, vai lá no Empreendedor em Ação no YouTube, se inscreve, gente, porque aí você pode compartilhar esse podcast com aquele amigo, aquela amiga que você acha que está sofrendo, está penando aí com justiça do trabalho, está batendo cabeça em ponta de faca na parede, enfim. Compartilhe com esse amigo, que precisa dessas informações. Pode curtir lá também os posts. E você conhece também os bastidores aqui do nosso estúdio, conhece os nossos entrevistados, tá? Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa, que você fica sabendo de dicas de empreendedorismo, eventos, movimentos e também da programação da rádio. Antes de iniciar o segundo bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Gráfica Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural aqui ao nosso programa, pelo apoio cultural à Rádio Universitária. Vocês são muito importantes aí para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui. E hoje a gente está falando sobre os espinhos né, de se empreender no Brasil aí, e falando que a gente não pode ignorar a legislação trabalhista, né, porque a coisa pode ficar feia para o nosso lado. Então a gente tem aqui hoje o José Dutra Dias Filho, que é advogado especializado em direito do trabalho, que tem mais de uma década que atua em casos que envolvem empresários, gestores, trabalhadores, e assim, está trazendo muita dica legal para a gente. No primeiro bloco, José, a gente falou muito aí também sobre reforma trabalhista, né, sobre alguns pontos cruciais aí que os empreendedores estão abrindo negócio precisam saber, outros que já estão no caminho também precisam saber. E a gente tem muita coisa para falar nesse segundo bloco, mas eu quero começar a falar sobre a questão da saúde do trabalhador, que sempre foi uma exigência, né, mas que a nova legislação deixou claro assim, o que precisa ser feito. Fala um pouco para a gente da importância, por exemplo, da ergonomia e dessas novas exigências que ficaram mais específicas, assim. O que mudou nesse ponto? Essa pergunta ela é muito interessante, porque o Brasil ele é um dos recordistas mundiais em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Só que sempre a própria legislação ela era mais voltada para questões, por exemplo, ortopédicas, relacionada à postura no ambiente de trabalho. Se eu tenho um ambiente de trabalho, por exemplo, eu sento numa cadeira, eu tenho como que é o encosto, eu consigo adequar a altura dela de acordo com o meu tamanho, por exemplo. Então, questões ergonômicas relacionadas à postura no ambiente de trabalho. A gente já tem uma legislação bastante ampla e bastante protetiva nesse sentido. Mas a gente não tinha um olhar voltado, apesar de que isso tem crescido de algum tempo para cá,
mas uma importância maior para problemas de saúde psicossociais. E isso a gente teve a alteração recente na NR1. Essa NR1, a alteração vai iniciar a sua vigência a partir do dia 26 de maio desse ano, agora de 2025. Então, isso é muito importante, as empresas terem conhecimento disso. E aqui é importante a assessoria não apenas jurídica, mas a assessoria também de engenheiro de segurança no trabalho, técnico de segurança no trabalho, a medicina do trabalho da empresa. Ariane, as empresas elas têm que elaborar uma documentação ambiental que trata da saúde e segurança dentro do seu ambiente de trabalho. E um desses documentos mais importantes é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Para que serve esse documento? Em termos simples, a gente pode dizer que esse documento ele serve para essa assessoria técnica da empresa, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, identificar os riscos que existem ali dentro do ambiente de trabalho e já indicar também as medidas de segurança, sejam medidas de segurança coletivas ou individuais. A questão da saúde, ela já tinha uma proteção, a saúde mental ela já tinha uma proteção do trabalhador e a gente pode dizer isso com mais força desde a Constituição de 88, mas com essa alteração na NR1, o próprio Estado, ele tem medidas ele tem uma possibilidade maior de fazer uma fiscalização. Porque até então as regras que a gente tinha eram regras mais genéricas. Hoje a gente tem regras mais específicas. Então, hoje o Estado, através, por exemplo, do Ministério do Trabalho, através do Ministério Público do Trabalho, quando ele for fazer uma visita para uma empresa, ele tem maiores condições de verificar se a ergonomia mental do trabalhador, se a sua saúde e a sua segurança em relação a questões psicossociais estão sendo observadas ali dentro da empresa. E a empresa ela está, a partir de agora, obrigada a voltar com mais atenção. Reiterando, a gente já tinha regras nesse sentido, mas eram regras mais genéricas. Agora é obrigatório as empresas trazerem dentro do PGR, dentro do seu programa de saúde e segurança do trabalho, de gerenciamento de risco, trazer esses riscos sociais. Psicossociais. A gente pode pensar em alguns ramos, em algumas atividades, em que a gente vê até um adoecimento mental maior do trabalhador. Por exemplo, bancos, atividades de teleatendimento. Então, esses setores, eles precisam ter um olhar, é claro que não só esses, a gente só está dando esse como exemplo, mas esses setores têm que ter uma atenção bastante grande para identificar esses riscos, colocar no seu PGR e adotar medidas ali de proteção do trabalhador. E isso como uma forma de realmente preservar a saúde dos funcionários, evitar, por exemplo, a aplicação de alguma multa por parte de algum órgão do governo e também ações na Justiça do Trabalho. E quem é MEI também precisa preocupar com isso? Para o pessoal que é MEI, que é uma galera. Isso, e é muita gente, muita né? gente. O PGR, esse programa de gerenciamento de risco, ele é liberado para algumas instituições, para algumas empresas, e o MEI é uma delas. Ele não precisa ter, mas isso não quer dizer que isso não possa gerar nenhum problema para ele, inclusive na justiça, em relação a uma cobrança de meta excessiva que venha levar o adoecimento do trabalhador. Mas em relação ao PGR, ele não precisaria ter. Ah, entendi. Então já aliviou aí, viu, galera do MEI? Aliviou um pouquinho, porque tudo é custo, né? Isso, até porque o MEI é um empresário individual, para ele é mais difícil. E a legislação trabalhista, e a gente vai ter várias normas, porque não é só a CLT. A gente tem a NR1, ela faz parte de um conjunto de normas regulamentares editadas ali pelo Ministério do Trabalho. Então é muito amplo, é muita coisa para seguir. Então quando você tira, por exemplo, o PGR, já dá uma respirada, né?
E com o home office, o trabalho remoto, que estão mais comuns, assim, principalmente pós-pandemia, né? Como é que a empresa ela pode se proteger com relação às condições de saúde e ergonomia? Porque aí o trabalhador está lá na casa dele. E aí, como é que você documenta isso? Quando a gente pensa na pandemia, Ariane, ela antecipou algumas coisas que iriam ocorrer, mas talvez ocorresse daqui 10, 15 anos. E do dia para a noite, muitas pessoas elas foram para o home office. E a partir daí surgiu várias discussões, por exemplo, em relação a questões jurídicas, em relação à hora extra, em relação a quem vai arcar com as despesas da pessoa em casa, em relação à proteção à saúde e segurança daquele trabalhador, por exemplo, uma cadeira que ele senta, ergonomia ou algum acidente. Mas a CLT, ela trata disso, talvez não da forma que deveria tratar, mas em relação à segurança, ela diz que o empregador ele deve orientar o trabalhador nesse sentido. Então, é muito importante a empresa ela ter essa orientação de acordo com a atividade desempenhada pelo trabalhador, porque se acontecer algum problema e isso vier a chegar na justiça, ela pode apresentar algum documento, alguma orientação que ela passou em relação à saúde e segurança no trabalho. Há regra específica na CLT que impõe que o empregador ele deve passar essa orientação e essa orientação ela deve ser feita por escrito. Então, se a empresa tem esse documento, é importante ela guardar. Se ela não fez essa orientação, é importante ela fazer. Sebo nas canelas e resolve. Exatamente. É igual o regimento interno, né, José Dutra? É importante, não é? Uma empresa, mesmo que ela seja pequena, ela ter um regimento interno, assim, as regras, condutas que devem estabelecidas ali, e esse colaborador, ele assinar aquele documento, ele ter acesso a esse documento. Ariane, quando a gente pensa no direito do trabalho, a gente vai ter várias normas que vêm regulamentar o trabalho, a relação entre patrão e funcionário. E aí a gente tem, se a gente pensar em lei, a gente tem a legislação principal, que é a CLT. A gente tem também as negociações coletivas, que a gente tratou agora há pouco, mas existe margem também para aquelas cláusulas que fazem parte do contrato e que são negociadas diretamente entre patrão e empregado. E essas cláusulas, elas costumam estar ali no regulamento interno da empresa. E isso é interessante, o empregador, ainda que ele seja uma empresa pequena, ter um regulamento interno, até para ele criar, né, uma cultura dentro ali do seu estabelecimento e ter as regras próprias que se adequem também ao seu estabelecimento. Por exemplo, apesar disso ter certa discussão na justiça, mas tratar a respeito da entrega de atestado. O trabalhador tem um atestado, é importante que ele avise a empresa, até que a empresa possa se organizar. Se ele não tem condição de levar até a empresa, hoje a gente tem uma foto no WhatsApp, né? Resolve isso facilmente e pode ter previsão nesse sentido no regulamento interno da empresa, que consegue resolver alguns problemas. Ótimo. E assim, tem muita empresa achando também que contratar como PJ resolve tudo, mas a gente sabe que essa pejotização, essa palavra você criou, Vanessa? A gente sabe que essa pejotização mal feita é uma bomba relógio, né? Então, assim, o que o empresário precisa saber antes de adotar esse modelo, que está virando recorrente, principalmente depois da reforma, né, José? Está sendo bastante comum, Ariane. Agora, sobre isso, nesse momento, eu não vou conseguir dar para você e para os ouvintes uma resposta mais segura e eu vou justificar por quê. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os juízes trabalhistas suspendessem todos os processos que tratam desse assunto. A decisão dele não foi foi um pouco, no meu sentir, um pouco genérica, mas abrange aí esses processos em que se discute pejotização. De que forma, o Supremo vai dizer de que forma que o judiciário trabalhista vai lidar com esse tipo de situação. Então, esses processos vão ficar suspensos, eles vão aguardar uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
sobre esse tipo de relação jurídica, se essa relação jurídica ela é válida ou não, para a partir de então, de acordo com a decisão do Supremo, esses processos trabalhistas que estão suspensos, eles voltarem a ser julgados. Agora, o que é importante o empresário ter atenção a isso? No momento ali de elaboração do contrato de prestação de serviço, ele ter atenção em relação às suas cláusulas. Por quê? Uma pessoa que ela presta serviço como pessoa jurídica, ele tem um CNPJ, ele não é um empregado, ele é um autônomo. Uhum. E, Ariane, eu costumo fazer uma diferença, é uma diferença que eu acho que dá para clarear a cabeça tanto do empresário quanto do empregado, da separação. O que é um empregado do que é um trabalhador autônomo? E, na verdade, o registro na CLT, ele não cria para alguém a condição de empregado. Ele é uma providência importante, mas é uma providência administrativa. Não é o registro na CLT que vai fazer o funcionário empregado. E o paralelo que eu faço é com a união estável. A união estável, o que cria a união estável é o dia a dia. O casal ali viver como se casados fossem. Como se fosse marido... um documento de cartório. Isso. Então. Por exemplo, eles saem juntos, eles moram no mesmo endereço, eles podem ter filhos. Então, eles vivem ali como se casados fossem. Essa união pode ser registrada. Se ela é registrada, isso facilita a sua prova. Ela não criou a união estável, mas facilita a prova. Se a pessoa um dia precisar de pensão por morte, basta apresentar aquele documento. Entendi. Agora, se a pessoa ela não tem esse registro no cartório, ela pode provar a união estável, mas vai ser um pouco mais burocrático. Ela precisa de testemunha, ela precisa de uma foto ali juntos e tal. A relação de emprego, ela é da mesma maneira. Então, quando o empresário ele vai contratar alguém para prestar serviço para ele, o que vai fazer essa pessoa ser autônoma ou ser empregada vai ser o dia a dia. Da mesma maneira desse exemplo que eu dei da união estável. É claro que, quando a pessoa tem um contrato de prestação de serviço, isso é uma prova inicial para ele. Sim. Só que quando você elabora um contrato de prestação de serviço em que você limita demais a liberdade da pessoa, que a grande diferença entre empregado e autônomo é a sua liberdade. Quando você limita demais essa liberdade, coloca ele para cumprir um horário, faz, por exemplo, o pagamento de um valor fixo mensal, coloca ele regras rígidas ali para seguir, você começa a afastar, aquilo começa a não parecer um autônomo, mas parecer um empregado. Entendi. Então, quanto mais você tem um contrato de prestação de serviço, que é claro que deve refletir a realidade, mas que você limita essa liberdade, você aproxima da figura de um empregado e não de um autônomo. Então, o empresário tem que ter atenção em relação a isso, tem que ter atenção em relação ao dia a dia e atenção a essa decisão do Supremo que a gente vai aguardar para ver qual vai ser a decisão dele a respeito e que vai impactar diretamente essa relação entre patrão entre o patrão e empregado ou entre o tomador de serviço e o prestador de serviço, a depender da relação que tem ali entre eles. E fica a dica também para aquele empreendedor, empreendedora, né, que está com algum prestador de serviço aí trabalhando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, e que não estabeleceu nenhum tipo de relação formal trabalhista com esse ser humano. Você tem responsabilidade acerca, né, dessa pessoa. Então, assim, esteja ligado aí, porque existem consequências para isso. Né? Eu vou te dar um exemplo de uma consequência. Imagina se você tem alguém prestando serviço para você. Se for empregado e não está com a carteira assinada, ou se for um prestador de serviço e você não formalizou isso, nas duas situações não vai ter recolhimento no INSS. Agora imagina se essa pessoa sofre um acidente. Se ela for segurada, ela vai ser encaminhada pelo INSS e constatando incapacidade, ela vai receber o benefício. Aí é a responsabilidade do INSS. Mas se ela não conseguir receber o benefício, porque ela tinha uma relação com a empresa e, por exemplo, a empresa ela não recolheu o INSS quando foi para fazer o pagamento como autônomo ou como empregado,
isso pode gerar uma dor de cabeça grande para uma empresa. Agora imagina se for uma empresa pequena. Então, o estabelecimento, a formalização do contrato, ele traz uma segurança. O empregador, é claro que isso não evita 100% um problema, mas o empregador ele pode deitar mais tranquilo, né? E também o funcionário também ele pode ficar mais tranquilo porque tem a contribuição, o funcionário ou o prestador de serviço, e se ele vier, é claro que ninguém quer, mas se ele vier a ficar incapacitado para o trabalho, ele vai conseguir resolver a sua vida com o INSS e aquele tempo ali das contribuições um dia vai auxiliá-lo numa aposentadoria por idade, numa aposentadoria por tempo de contribuição. Legal. E a terceirização também aumentou depois da reforma, né, José? Mas nem todo mundo entende os riscos. Então, assim, em quais casos a terceirização, ela vira uma dor de cabeça? Ela pode virar uma dor de cabeça, assim. A terceirização, Ariane, é aquela situação em que uma empresa, ela presta serviços para uma outra empresa, então os funcionários, ele não está trabalhando diretamente para o seu empregador, mas ele está trabalhando para outra empresa diretamente no estabelecimento dela ou não, de maneira externa. A CLT, aliás, a reforma trabalhista de 2017, ela tratou desse assunto também, e a principal alteração na lei em relação a isso foi estabelecer que aquela empresa, que é a empresa cliente, ela é responsável pelos direitos trabalhistas do funcionário que presta serviço para ela. Já existia esse entendimento antes, mas não era o entendimento que estava previsto na lei. Então aqui o que a empresa tem que ficar atenta é principalmente quando aquela empresa cliente vai contratar uma empresa prestadora de serviço. Porque se ela é responsável também, pode gerar um passivo trabalhista para ela e nem decorrente de um funcionário dela, mas decorrente de um funcionário de uma outra empresa. E esse passivo trabalhista, Ariane, ele pode envolver um valor maior, principalmente nos casos em que envolva um acidente de trabalho. Uma empresa vai prestar serviço para outra, o seu funcionário está ali, mas aquela empresa prestadora, ela não observa normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, aquele funcionário sofre um acidente. As duas são responsáveis. Então, essa atenção em relação à fiscalização, exigir, me passa os contra-cheques desse trabalhador aí, para eu ver se está pagando certinho, deixa eu ver os depósitos. Isso faz todo sentido. Faz todo você pega, sentido. por exemplo, uma construção. Eu vou falar porque nós temos nosso patrocinador, Novaes Empreendimentos, e ele esteve aqui com a gente no estúdio, ele falou um pouco disso pra gente, por exemplo. Quando ele contrata a turma para poder fazer lá a construção, ele assina a CLT de todo mundo. E ele joga isso no contrato dele para que essa pessoa que estabeleceu o contrato com ele, né, comprando aquele imóvel que será construído, ela não ter que se responsabilizar caso esse trabalhador tenha um acidente na obra, etc. e tal. Porque o que acontece muito, por exemplo, no ramo da construção, é que você contrata um empreiteiro, né? E ele contrata o povo, você não sabe, mas que ele contrata esse povo e tudo mais. Muitas vezes até de maneira informal. Não é? E aí acontece um BO na obra, aí ele vai, processa o empreiteiro e você que está pagando pela construção, você entra no bolo. Exatamente. E aí ele contando pra gente que ele tem essa preocupação, né, com o cliente dele, de estar contratando via CLT todo trabalhador que trabalha nas obras, justamente para que o cliente dele não tenha essa preocupação. Estou fazendo propaganda sua, tá vendo, Gustavo? Que vale a pena investir nessa programação da Rádio Unimontes. Mas isso, trocando em miúdos, é isso, né? Porque, por exemplo, se eu trabalho numa franquia, eu sou um colaborador, eu trabalho numa franquia de uma marca. E aí essa marca, que eu acho difícil isso acontecer, mas vai que acontece, não foi esperta e não colocou isso no contrato dela lá, dizendo para a franqueadora que se o funcionário dela tivesse um problema, ela que seria responsável pelos custos, o funcionário ele pode entrar contra a franqueada e contra a franqueadora. Não é isso? Trocando em miúdos essas relações? Essa relação de franquia, ela é um pouco mais difícil de você... usar como exemplo. Isso. Mas quando, nos casos, por exemplo, do seu colega da construção civil... Da Novaes Empreendimentos. Isso, da Novaes Empreendimentos, essa atitude ela é muito importante. Você vê, igual na construção civil, verificar um funcionário que está trabalhando em altura, sem o cinto de segurança, pedir para
cobrar diretamente ali de quem anotou a carteira, do patrão, para evitar esse tipo de problema. Esse acompanhamento, ele é muito importante para evitar um passivo que seja, inclusive, de outra empresa. Aí você paga a empresa para prestar aquele serviço e ainda tem um valor a mais para pagar. Zé? Isso. E é relativamente tranquilo na justiça o reconhecimento dessa responsabilidade ali do tomador, essa expressão usada, tomador de serviço ou empresa contratante. Inclusive, essa responsabilidade ela é bastante rigorosa nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Tem uma norma, eu não estou me recordando agora, não sei se é a NR6 do Ministério do Trabalho, que estabelece uma responsabilidade direta do tomador de fiscalizar essa questão relacionada à saúde e segurança do trabalho de funcionários de outras empresas que prestam serviço diretamente no seu estabelecimento. Entendi. Fica a dica de ouro aí, viu, gente? Ó, eu tenho que correr com as perguntas, Paulo, porque você tá demais com esse tempo. Hoje tá difícil, mas 1 minuto hoje tá 15 segundos, não tem condição. Vamos negociar isso aí com o tempo. Ó, no dia a dia, o WhatsApp, ele virou esse canal principal aí entre gestor e trabalhador, né? 3 milhões de grupos. Eu agora, eu tô separando as pastas dos grupos, porque, meu Deus do céu, o que a gente precisa saber sobre o uso dessas conversas, como por exemplo, provas de processo? Porque eu acho que tem essa coisa que a gente tem que ter essa preocupação, né? Do horário de prestação de serviço. Sim. O que a gente precisa saber? O WhatsApp, ele se tornou quase que uma ferramenta de trabalho, né? E é muito bom porque a gente consegue resolver muitas coisas. E ele se tornou um canal de comunicação muito efetivo. A gente falou agora há pouco sobre home office, principalmente para quem não está ali no ambiente presencial da empresa e que você não consegue conversar diretamente. O que a empresa e o trabalhador tem que ficar atento em relação a isso, e aí vamos pegar aqui o exemplo do home office. Às vezes o trabalhador ele vai para casa e no caso da pandemia ele foi do dia para a noite e a pessoa não conseguiu fazer uma organização de trabalho mais adequada, conseguir separar a sua vida particular do seu trabalho. E isso pode acabar virando uma bagunça que não é interessante nem para ele, que pode, por exemplo, levar ao adoecimento do trabalhador, e nem para a empresa, porque isso pode, se ele não conseguiu separar uma coisa da outra, acabar prejudicando a produtividade. Eu já vi casos de algumas empresas e que isso é muito interessante, até dar um treinamento para o trabalhador ir para home office. Como que ele vai adequar a sua vida particular com a sua vida profissional, com o seu trabalho. Esse treinamento, a gente falou aqui sobre treinamento de segurança do trabalho, mas esse treinamento em casa, ele é muito importante também. E é importante para definir também um horário de trabalho para que essas cobranças no WhatsApp elas não sejam enviadas a qualquer momento. Porque isso pode gerar tanto horas extras, um pedido de horas extras na justiça, por aquele trabalho realizado fora do expediente, mas pode levar a outras ações também. Eu sou cobrado a todo momento, inclusive fora do horário de expediente, ou mesmo num sábado e num domingo que eu não estou trabalhando. Então isso pode levar um excesso de trabalho, um excesso de cobrança. Hoje fala-se muito em burnout. Sim. Isso pode levar ao surgimento de uma doença ocupacional, levar a afastamento do trabalhador, no INSS e até mesmo o ajuizamento de ação trabalhista envolvendo essa questão. Então, é importante o empregador sentar com o empregado. Às vezes ele foi para casa, fez uma reunião, deu um treinamento logo no início, mas tem 1 ano que ele está em casa, por exemplo. É importante fazer uma reciclagem, ver como que está, se ele está adequando bem, como está a sua produtividade, e delimitar um período ali para envio de mensagens de WhatsApp. Pois é, nesse sentido é importante também o gestor, o supervisor, né, o líder do negócio também está preocupado se ele está adequado à época na qual ele está gerindo o negócio, porque muitas vezes as nossas atitudes elas são origem de problemas, né? A maneira como a gente lida, como a empresa lida com o colaborador, às vezes atitudes equivocadas da liderança, elas podem virar um processo trabalhista, não é, José? Essa ideia de liderança, ela tem evoluído muito ao longo do tempo.
E é interessante a gente notar que se a gente voltar até para a Bíblia, Jesus vai dar uma orientação bastante interessante sobre liderança, sobre ser servo. Então, essa ideia de um líder que não caminha junto com a sua equipe, ela está ficando um pouco ultrapassada. Aquele líder que ele é servo, de uma questão simples, quando chega um problema para ele tem empatia em resolver ou de buscar uma resolução, aquilo cria um ambiente de trabalho mais agradável, aumenta, sem dúvida, a produtividade e é interessante até para evitar uma situação de assédio moral ou de assédio organizacional, que é uma produção pela pressão. Então, isso também pode gerar um problema na justiça, pode gerar uma desmotivação da equipe. É um assunto que a empresa tem que ter uma atenção grande nesse assunto e que pode fazer parte, a gente falou aqui da NR1, das alterações, que isso deve constar no programa de gerenciamento de risco, esse documento que a empresa deve ter. Essas medidas de segurança podem ter e devem ter, inclusive, nesse documento e facilita, consequentemente, a aplicação prática disso no dia a dia. Entendi. Gente, nós chegamos já, né, Paulo? No final do segundo bloco, toma, Paulo Lenço. Paulo está aqui emocionado. Gente, José, mas assim, para encerrar de tudo, Paulo não matar ali após o tempo, eu queria que você falasse só pra gente, assim, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, e eu gostaria muito que você falasse do papel da assessoria preventiva, assim, pra você deixar um recado para quem está escutando, eu também tô aqui querendo esse recado seu, né, o que seria o papel da assessoria preventiva? Para quem está escutando a gente, pensar a respeito disso e entender, assim, o valor, né, que essa assessoria preventiva tem no caso da legislação trabalhista. Ariane, a gente tem uma cultura no Brasil de deixar as coisas para a última hora, né? E não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Quando o problema chega, que a gente busca resolvê-lo. Mas, como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Essa assessoria jurídica, uma assessoria trabalhista, o patrão, o empregador ali, ele convidar um advogado trabalhista para ir até o ambiente de trabalho, para entender, porque não basta ele ir lá no escritório e passar como como que funciona. Para entender qual que é o método de produção, como que funciona ali no dia a dia, para verificar possíveis problemas que possam ocorrer a partir dali. Eu vou te dar um exemplo básico. Alguns funcionários, quando eles vão anotar a folha de ponto, ele trabalha, por exemplo, de 7 às 4. Ele pode anotar 7 horas redondo. 7 redondo todo dia e na saída às 16 redondo também. Entendi. Só que ninguém chega todo dia 7 horas em ponto. E sai certinho. E a justiça entende que essa folha de ponto, ela é fraudada e ela não tem validade nenhuma. Entendi. E não quer dizer que o trabalhador está fazendo aquilo, ele está fazendo de má fé. Não é isso. Ele está registrando a jornada que ele foi contratado para fazer. Mas essa folha de ponto, ela não tem validade na justiça. Então é uma coisa tão simples. Precisa constar a variação de minutos. 7,5, 7,4, de acordo com a jornada que o trabalhador realmente, o horário realmente que ele chegou, o horário realmente que ele saiu. São coisas simples, mas pode evitar, por exemplo, uma condenação ao pagamento de horas extras. Entendi. Então a empresa, ela precisa dessa assessoria, ela precisa desse acompanhamento para ela ter mais segurança e para que os direitos dos trabalhadores também sejam efetivamente respeitados. José, bacana demais as suas dicas. Eu queria que você desse o seu @ para as pessoas te acompanharem lá no Instagram, acompanharem seu conteúdo e tudo. Eu vi que você, de vez em quando, né, você dá dicas interessantes. Fala pra gente seu @ por favor. A gente posta, Ariane, dia a dia informações importantes sobre o direito do trabalho. Importante aí os empregadores e os funcionários estarem atentos a essas questões. E para me acompanhar e ter informações diárias, ficar por dentro do direito do trabalho, é @JoséDutra
Dias. Me sigam lá, por favor. Anotou aí, né, gente? @José Dutra Dias. Já segue o José lá, porque vocês viram aqui que ele é especialista mesmo no assunto. Ó, José, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente. Foram dicas preciosas. Eu tenho certeza que quem está escutando vai ficar mais reflexivo e vai exercitar mais para estar fazendo a coisa mais certinha. Obrigado, viu? Ariane, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui, passar informações aí do direito do trabalho e estamos sempre disponíveis. Obrigadão. Gente, é isso aí, ó. Nossa entrevista com o José Dutra encerra aqui. Daqui a pouquinho ela já vai estar disponível na íntegra em podcast lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, Empreendedor em Ação, se inscreve, já dá uma olhadinha no conteúdo, vai ter também vídeos aqui dos nossos bastidores, você vai conhecer o nosso entrevistado, já compartilha também com aquele amigo, aquela amiga empreendedor, empreendedora que está começando, que está no meio da jornada, ou que já tem há muito tempo que está aí, mas que pode colaborar. Informação é realmente ter poder, conhecimento é poder. Então faz muito sentido. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa, para mais informações. Quer criticar nosso programa, quer dar sugestão, quer elogiar, a gente elogia bastante, manda um e-mail pra gente, empreendedoreemação@gmail.com, ok? Quer ser um apoiador da rádio, me chama no privado. E antes de encerrar por completo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Trajeto Móveis, a Gráfica Empremix, a Novaes Empreendimentos, a Fadenor e ao Cicobi Credinor, pelo grande apoio aqui ao nosso programa. E quinta-feira que vem, às 18 horas, nós temos um novo encontro aqui na Rádio Universitária. Até lá. De Exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.